Enunciados da primeira jornada de Direito Administrativo do CJFSTJ. Enunciado 1. Autorização para apresentação de projetos, levantamentos, investigações ou estudos no âmbito do procedimento de manifestação de interesse, quando concedida mediante restrição ao número de participantes, deve se dar por meio de seleção imparcial dos interessados, com ampla publicidade e critérios objetivos. Enunciado 2. O administrador público está autorizado por lei a valer-se do esforço imediato sem necessidade de autorização judicial, solicitando, se necessário, força policial, contanto que o faça preventivamente, ou logo após a invasão ou ocupação de imóvel público de uso especial, comum ou dominical, e não vá além do indispensável à manutenção ou restituição da posse, artigo 37 da Constituição Federal, artigo 1210, parágrafo 1º, do Código Civil, artigo 79, parágrafo 2º, do Decreto-Lei nº 9.760 de 1946, e artigo 11 da Lei nº 9.636 de 1998. Enunciado 3. Não constitui ofensa ao artigo 9º do Decreto-Lei nº 3.365 de 1941, o exame por parte do Poder Judiciário, no curso do processo de desapropriação, da regularidade do processo administrativo de desapropriação e da presença dos elementos de validade do ato de declaração de utilidade pública. Enunciado 4. O ato declaratório da desapropriação, por utilidade ou necessidade pública, ou por interesse social, deve ser motivado de maneira explícita, clara e congruente, não sendo suficiente a mera referência à hipótese legal. Enunciado 5. O conceito de dirigentes de organização da sociedade civil estabelecido no artigo 2º, inciso 4, da Lei Federal nº 13.019 de 2014 contempla profissionais com atuação efetiva na gestão executiva da entidade, por meio do exercício de funções de administração, gestão, controle e representação da pessoa jurídica, e, por isso, não se estende aos membros de órgãos colegiados não executivos, independentemente da nomenclatura adotada pelo Estatuto Social. Enunciado 6. O atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos pela administração pública autoriza o contratado a suspender o cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação, mesmo sem provimento jurisdicional. Enunciado 7. Configura ato de improbidade administrativa a conduta do agente público que, em atuação legislativa lato sensu, recebe vantagem econômica indevida. Enunciado 8. O exercício da função social das empresas estatais é condicionado ao atendimento da sua finalidade pública específica e deve levar em conta os padrões de eficiência exigidos das sociedades empresárias atuantes no mercado, conforme delimitações e orientações dos parágrafos 1º a 3º do artigo 27 da Lei 13.303 de 2016. Enunciado 9. Em respeito ao princípio da autonomia federativa, artigo 18 da CF, a vedação ao acúmulo dos títulos de OCP e OS prevista no artigo 2º, inciso 9, combinado com o artigo 18, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 9.790 de 1999 apenas se refere à esfera federal, não abrangendo a qualificação, como OS nos estados, no Distrito Federal e nos municípios. Enunciado 10. Em contratos administrativos decorrentes de licitações regidas pela Lei nº 8.666 de 1993, é facultado à administração pública propor aditivo, para alterar a cláusula de resolução de conflitos entre as partes, incluindo métodos alternativos ao Poder Judiciário como mediação, arbitragem e dispute board. Enunciado 11. O contrato de desempenho previsto na Lei 13.934 de 2019, quando celebrado entre órgãos, que mantêm entre si relação hierárquica, significa suspensão da hierarquia administrativa, por autovinculação do órgão superior, em relação ao objeto acordado, para substituí-la por uma regulação contratual, nos termos do artigo 3º da referida lei. Enunciado 12. A decisão administrativa robótica deve ser suficientemente motivada, sendo a sua opacidade motivo de invalidação. Enunciado 13.
As empresas estatais são organizações públicas pela sua finalidade e, portanto, submetem-se à aplicabilidade da Lei 12.527 de 2011, Lei de Acesso à Informação, de acordo com o artigo 1º, parágrafo único, inciso 2. Não cabendo a decretos e outras normas infralegais estabelecer outras restrições de acesso a informações não previstas na lei. Enunciado 14. A demonstração da existência de relevante interesse coletivo ou de imperativo de segurança nacional, descrita no parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 13.303 de 2016, será atendida por meio do envio ao órgão legislativo competente de estudos/documentos, anexos à exposição de motivos, com dados objetivos que justifiquem a decisão pela criação de empresa pública, ou de sociedade de economia mista, cujo objeto é a exploração de atividade econômica. Enunciado 15. A administração pública promoverá a publicidade das arbitragens da qual seja parte, nos termos da Lei de Acesso à Informação. Enunciado 16. As hipóteses de remoção de servidor público a pedido, independentemente do interesse da administração, fixadas no artigo 36, parágrafo único, 3, da Lei 8.112 de 1990 são taxativas. Por esse motivo, a autoridade que indefere a remoção quando não presentes os requisitos da lei, não pratica ato ilegal ou abusivo. Enunciado 17. Os contratos celebrados pelas empresas estatais, regidos pela Lei nº 13.303 de 16, não possuem aplicação subsidiária da Lei nº 8.666 de 93. Em casos de lacuna contratual, aplicam-se as disposições daquela lei, e as regras e os princípios de direito privado. Enunciado 18. A ausência de previsão editalícia não afasta a possibilidade de celebração de compromisso arbitral em conflitos oriundos de contratos administrativos. Enunciado 19. As controvérsias acerca de equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos integram a categoria das relativas a direitos patrimoniais disponíveis, para cuja solução se admitem meios extrajudiciais adequados de prevenção e resolução de controvérsias, notadamente a conciliação, a mediação, o Comitê de Resolução de Disputas e a arbitragem. Enunciado 20. O exercício da autotutela administrativa, para o desfazimento do ato administrativo, que produza efeitos concretos favoráveis aos seus destinatários, está condicionado à prévia intimação e oportunidade de contraditório aos beneficiários do ato. Enunciado 21. A conduta de apresentação de documentos falsos ou adulterados por pessoa jurídica em processo licitatório configura o ato lesivo previsto no artigo 5º, 4d, da Lei nº 12.846 de 2013, independentemente de essa sagrar-se vencedora no certame, ou ter a continuidade da sua participação obstada nesse. Enunciado 22. A participação de empresa estatal no capital de empresa privada, que não integra a administração pública, enquadra-se dentre as hipóteses de oportunidades de negócio prevista no artigo 28, parágrafo 4º, da Lei 13.303 de 2016, devendo a decisão pela referida participação observar os ditames legais e os regulamentos editados pela empresa estatal a respeito desta possibilidade. Enunciado 23. O artigo 9º, 2, combinado com o artigo 10 da Lei 8.112 estabelece a nomeação de servidor em comissão para cargos de confiança vagos. A existência de processo seletivo por competências para escolha de servidor para cargos de confiança vagos não equipara as regras deste processo seletivo às de concurso público, e nem o regime jurídico de servidor em comissão ao de servidor em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado de provimento efetivo ou de carreira. Enunciado 24. Viola a legalidade o regulamento interno de licitações e contratos editado por empresa estatal de qualquer ente da federação, que estabelece prazo inferior ao previsto no artigo 83, parágrafo 2º, da Lei Federal nº 13.303 de 2016, referente à apresentação de defesa prévia no âmbito de processo administrativo sancionador. Enunciado 25.
a ausência de tutela, a que se refere o artigo 3º, caput, da Lei 13.848 de 2019 impede a interposição de recurso hierárquico impróprio contra decisões finais proferidas pela diretoria colegiada das agências reguladoras, ressalvados os casos de previsão legal expressa e assegurada, em todo caso, a apreciação judicial, em atenção ao disposto no artigo 5º, 35, da Constituição Federal. Enunciado 26. A Lei nº 10.520 de 2002 define o bem ou serviço comum baseada em critérios eminentemente mercadológicos, de modo que a complexidade técnica ou a natureza intelectual do bem ou serviço não impede a aplicação do pregão, se o mercado possui definições usualmente praticadas em relação ao objeto da licitação. Enunciado 27. A contratação para celebração de oportunidade de negócios, conforme prevista pelo artigo 28, parágrafo 3º, 2, e parágrafo 4º da Lei nº 13.303 de 2016, deverá ser avaliada de acordo com as práticas do setor de atuação da empresa estatal. A menção à inviabilidade de competição para a concretização da oportunidade de negócios deve ser entendida como impossibilidade de comparação objetiva, no caso das propostas de parceria e de reestruturação societária, e como desnecessidade de procedimento competitivo, quando a oportunidade puder ser ofertada a todos os interessados. Enunciado 28. Na fase interna da licitação para concessões e parcerias público-privadas, o poder concedente deverá indicar as razões que o levaram a alocar o risco no concessionário ou no poder concedente, tendo como diretriz a melhor capacidade da parte para gerenciá-lo. Enunciado 29. A administração pública pode promover comunicações formais com potenciais interessados durante a fase de planejamento das contratações públicas para a obtenção de informações técnicas e comerciais relevantes à definição do objeto e elaboração do projeto básico ou termo de referência, sendo que este diálogo público-privado deve ser registrado no processo administrativo e não impede o particular colaborador de participar em eventual licitação pública, ou mesmo de celebrar o respectivo contrato, tampouco lhe confere a autoria do projeto básico ou termo de referência. Enunciado 30. A inviabilidade de procedimento competitivo prevista no artigo 28, parágrafo 3º, inciso 2, da Lei 13.303 de 2016 não significa que, para a configuração de uma oportunidade de negócio, somente poderá haver apenas um interessado em estabelecer uma parceria com a empresa estatal. É possível que, mesmo diante de mais de um interessado, esteja configurada a inviabilidade de procedimento competitivo. Enunciado 31. A avaliação do bem expropriado deve levar em conta as condições mercadológicas existentes à época da efetiva perda da posse do bem. Enunciado 32. É possível a contratação de seguro de responsabilidade civil aos administradores de empresas estatais, na forma do artigo 17, parágrafo 1º, da Lei Federal nº 13.303 de 2016, a qual não abrangerá a prática de atos fraudulentos de favorecimento pessoal ou práticas dolosas lesivas à companhia e ao mercado de capitais. Enunciado 33. O prazo processual, no âmbito do processo administrativo, deverá ser contado em dias corridos mesmo com a vigência dos artigos 15 e 219 do CPC, salvo se existir norma específica estabelecendo essa forma de contagem. Enunciado 34. Nos contratos de concessão e PPP, o reajuste contratual para reposição do valor da moeda no tempo é automático e deve ser aplicado independentemente de alegações do poder público sobre descumprimentos contratuais ou desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, os quais devem ser apurados em processos administrativos próprios para este fim, nos quais garantir-se-ão ao parceiro privado os direitos ao contraditório e à ampla defesa. Enunciado 35. Cabe mandado de segurança, para pleitear que seja obedecida a ordem cronológica para pagamentos em relação a crédito já reconhecido e atestado pela administração, de acordo com o artigo 5º, caput, da Lei nº 8.666 de 1993. Enunciado 36.
A responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelos atos praticados na licitação e na execução do contrato, de que trata o inciso 5 do artigo 33 da Lei nº 8.666 de 1993, refere-se à responsabilidade civil, não se estendendo às penalidades administrativas. Enunciado 37. A estabilidade do servidor titular de cargo público efetivo depende da reunião de dois requisitos cumulativos. 1. O efetivo desempenho das atribuições do cargo pelo período de 3 anos. E 2. A confirmação do servidor no serviço mediante aprovação pela comissão de avaliação responsável. Artigo 41, caput parágrafo 4º, da CRFB combinado com artigos 20 a 22 da Lei nº 8.112 de 1990. Assim, não há estabilização automática em virtude do tempo, sendo o resultado positivo em avaliação especial de desempenho, uma condição indispensável para a aquisição da estabilidade. Enunciado 38. A realização de análise de impacto regulatório, AIR, por órgãos e entidades da Administração Pública Federal, deve contemplar a alternativa de não regulação estatal ou desregulação, conforme o caso. Enunciado 39. A indicação e acetação de árbitros pela administração pública não dependem de seleção pública formal, como concurso ou licitação, mas devem ser objeto de fundamentação prévia e por escrito, considerando os elementos relevantes. Enunciado 40. Nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910 de 1932, artigo 1º, em detrimento do prazo trienal estabelecido no Código Civil de 2002, artigo 206, parágrafo 3º, 5, por se tratar de norma especial, que prevalece sobre a geral.